Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre climatologia. Na aula passada, nós vimos a diferença entre clima e tempo, certo? Então, a gente estudou a diferença entre o clima e o tempo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a climatologia, falando sobre os elementos climáticos, tá bom? Lá no livro de vocês de ciências do segundo bimestre, né? Lá no comecinho a gente estudou aqui, ó, entendendo o clima, vimos o que é a climatologia, que estuda o clima, vimos a meteorologia, que estuda o tempo atmosférico, e vimos a diferença entre tempo e clima, certo? Então, hoje nós vamos conhecer os elementos climáticos, beleza? Aqui no livro de vocês, do lado direito tem para que serve. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Acompanhe comigo quem já está com o livro ou através dos cadernos digitais lá no plural, tá bom? Então, para que serve? Por meio da climatologia e da identificação dos padrões no clima da região onde moramos, conseguimos prever acontecimentos futuros, como chuvas em grande quantidade em determinados meses do ano. Assim, podemos nos precaver e sair com o guarda-chuva de casa, ou até evitar ir a locais em que exista o risco de alagamento. As prefeituras de nossos municípios, conhecendo esses padrões, podem realizar obras públicas que evitem enchentes e deslizamentos de terra e aumentem o escoamento da água das chuvas nos pontos que sofrem com esses problemas. Então, por isso é que é tão importante a gente estudar a climatologia e também o porquê de ser importante a previsão do tempo. Como eu já havia falado para vocês, a previsão do tempo, ela ajuda a gente a, vamos dizer assim, planejar diversas atividades que nós realizamos, como, por exemplo, lá na agricultura, e como vocês viram aqui, né? Vai que na previsão do tempo você está sabendo que vai chover. Então, como você já sabe que vai chover, você vai sair com guarda-chuva. Se você souber que vai fazer frio, você vai levar um agasalho. Então, por isso que é importante a gente estudar a climatologia e por isso que também é importante a previsão do tempo, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos estudar os elementos climáticos. Eu vou ler agora a definição sobre o que são os elementos climáticos que está lá no livro de vocês, tá bom? Então tem aqui, ó. Os elementos climáticos estudados em climatologia são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um determinado lugar. Então, gente, aqui ele já trouxe a definição do que são os elementos climáticos. Como ele disse, são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um determinado lugar. Então, é tudo o que caracteriza a atmosfera em uma região. E isso são chamados de elementos climáticos, certo? Eles são responsáveis por caracterizar o clima e podem ser instantaneamente mensurados ou medidos com base em registros. Então, como eu tinha dito para vocês, ó, eles caracterizam o clima. Você pode grifar isso lá no livro de vocês, tá? Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Esses são os principais elementos climáticos e o que nós vamos estudar aqui na aula de hoje, tá? Então, vindo aqui para a nossa aula, né? Nós vimos, portanto, que os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que podem ser medidas, certo? E que são as características próprias de um determinado clima, certo? Vale também ressaltar que esses elementos climáticos são atributos físicos que representam propriedades da atmosfera de um lugar, certo? Servem, portanto, para definir o tipo de clima de uma determinada região, mas que esses elementos eles podem variar durante períodos de tempo e
como eles caracterizam um determinado clima, eles também variam de clima para clima, portanto, de região para região. Como a gente viu, os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade, que é o que nós vamos estudar hoje. Pois bem, gente. Falando primeiro sobre a radiação, tá? O que é a radiação? É o calor recebido pela atmosfera, que vem do Sol. Radiação é o calor que vem do Sol, que é recebido pela nossa atmosfera. Detalhe, esse calor, embora venha do Sol, né, ele também é influenciado pelos seres vivos, pelos elementos naturais e pelos elementos artificiais daquelas regiões. Como assim, tia? Então, se ele é o calor, né, a gente já sabe, né? Calor é temperatura e tudo mais. Se você, por exemplo, comparar na nossa cidade, né, que é um mesmo clima, vamos dizer assim. Se você comparar aqui no centro da cidade, por exemplo, onde quase não tem vegetação, tem muitos prédios, muito asfalto, aqui faz muito mais calor do que se eu comparar lá numa chácara aqui próximo da cidade, certo? Do centro da cidade. É o mesmo município, então é para ter o mesmo microclima, certo? Mas tem uma variação de temperatura, né? Então aqui faz mais calor do que numa chácara. Por quê? Porque lá, aqui e lá tem uma diferença. Aqui nós temos elementos artificiais que ajudam a reter o calor, que são os prédios, o asfalto, a pouca cobertura vegetal. Já na chácara é o contrário, né? Lá não tem isso tudo, tem mais a vegetação, e a vegetação por si só, ela absorve calor, então ela não deixa aquele calor retido na superfície. Então aí para demonstrar, portanto, que embora a radiação seja vinda do Sol, né, os elementos daquele lugar influenciam na radiação, retendo ou não essa radiação, certo? Como é o caso da cidade, do centro da cidade e de uma chácara, beleza? Então, a radiação solar representa o efeito dos raios solares sobre a superfície terrestre. Então, é o calor vindo do Sol, né? São os efeitos, portanto, dos raios do Sol sobre a nossa superfície, sobre a superfície da Terra. As áreas que recebem esses raios com maior intensidade são as áreas do nosso planeta que ficam sobre a chamada linha do Equador. Então, como elas recebem com maior intensidade esses raios, geralmente essas regiões próximas da linha do Equador costumam ter elevadas temperaturas. Então, lá é mais quente, então a temperatura é mais elevada. Enquanto que nas áreas que recebem menos raios, como é lá nos dois polos do nosso planeta, as temperaturas são mais frias, certo? Então, isso dá para a gente deduzir, né? Então, se vocês lembrarem, o nosso planeta ele é dividido por uma linha que corta ele bem no meio aqui, ó, na horizontal. Essa linha é chamada de linha do Equador. O que essa linha do Equador representa? Representa o local onde os raios solares, vamos dizer assim, batem diretamente, vamos dizer assim. Então, é onde há uma maior concentração de raios solares na região da linha do Equador. Então, como vocês podem ver aqui nessa figurinha, essa região próxima à linha do Equador em laranja é a região onde recebe mais radiação solar, mais calor vindo do Sol, mais raios solares. Então, aqui, portanto, como recebe mais radiação, mais calor do Sol, vai ser mais quente. As temperaturas serão mais elevadas. Já, por exemplo, quando eu observo aqui nos dois polos, que estão de azul, né, os raios solares eles vão incidir mais, vamos dizer assim, tortinho, certo? Então, eles não vão chegar retinhos nessas duas regiões
do planeta, né? Nos dois polos. Com esses raios solares, eles vão chegar com um certo ângulo, né? Eles vão perder mais energia, mais calor no caminho, certo? E por isso essas regiões vão receber menos radiação solar e vão ser mais frias, temperaturas mais baixas, certo? Aí tá aqui, ó. Em virtude das diferenças no recebimento da radiação solar, existem diferentes zonas térmicas ou zonas climáticas, né? Que variam de acordo com a latitude, que a gente vai ver que é um fator climático, não é um elemento, né? É um fator climático. Então, aqui vão ter, portanto, regiões próximas à linha do Equador, que tem baixa latitude, né? Eles têm maior incidência de radiação solar, temperaturas mais elevadas. Já quando você vai se distanciando da linha do Equador, em direção aos dois polos do planeta, essa radiação solar vai diminuindo e a temperatura também vai ser, portanto, mais baixas, certo? Então, a gente divide de acordo com a latitude o nosso planeta em zonas térmicas ou zonas climáticas. A zona que fica próximo da linha do Equador, né? Aqui, ó, próximo da linha do Equador, é uma zona quente. Aqui entre a linha do Equador e o polo, nós temos a zona temperada. Se é do polo norte, é a zona temperada do norte. E aqui embaixo, né, em direção ao polo sul, é a zona temperada do sul. E nos dois polos, nós temos a zona fria do norte, no polo norte, e a zona fria do sul, no polo sul. Beleza? Então, tá aqui, ó. Zona tropical, que é a zona quente, próxima à linha do Equador, entre a linha do Equador e os dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Entre os trópicos e os círculos polares, nós temos as zonas temperadas. Entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, a zona temperada do norte. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, a zona temperada do sul. Acima dos dois círculos polares, nós temos as zonas polares, certo? Então, acima do círculo polar ártico, a zona polar glacial ártica. E abaixo do círculo polar antártico, nós temos a zona polar glacial antártica. Beleza? Aí tem aqui, ó, para onde vai o calor do Sol, né? Embora o Sol emita os seus raios solares em direção a todo o sistema solar e, portanto, em direção ao nosso planeta, nem todos os raios solares vão conseguir, vamos dizer assim, transmitir todo o seu calor para o nosso planeta, né? Tem aqui dizendo, ó, somente 31% da radiação solar do calor do Sol atinge a superfície terrestre. 30% vai ser refletida pelas camadas de nuvens e volta para o espaço, e 6% é refletido pelo solo, né? Pelo solo do nosso planeta. Cerca de 15% é absorvida na atmosfera pelo vapor d'água, né? Pelo gás carbônico e pelas partículas suspensas no ar, que são chamadas de aerossóis. Aproximadamente 3% é absorvido na ionosfera, lá na formação da camada de ozônio, e 15% da radiação solar incidente é dispersada pelas partículas sólidas e gasosas também no ar. Então vejam que apenas 31% do calor do Sol aqui realmente atinge a nossa superfície. Já pensou se tudo chegasse? Como seria o planeta bem mais quente? Beleza? Eu vou deixar essa atividadezinha lá no plural para vocês responderem sobre os círculos e as zonas térmicas. Até a próxima videoaula.